Dia 23 de setembro. Capítulos de hoje: Mateus 21, Isaías 41, 42, 43 e 44. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi! Ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram: Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto em você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, eu também lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo.
com que autoridade faço estas coisas? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono ainda enviou outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão o fruto no devido tempo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Isaías 41:1. O auxílio de Deus para Israel. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo: Seja forte. O escultor anima o ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: Você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você.
Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados, despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o Rei de Israel, que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má, façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte. Desde o leste, ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está vindo. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios, como o vento. Isaías 42. O servo escolhido do Senhor. Vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido que me dá alegria, pois sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu, o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro, antes que a conheça.
Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar, exultem habitantes de Selá, aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como um herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como a mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não o abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem: vocês são nossos deuses, sofrerão vergonhosa derrota. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção, porque o Senhor é justo. Ele exaltou a sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um, e não tem quem os proteja. Ninguém os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho nem obedeceu à sua lei. Por isso ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Isaías 43. O Salvador de Israel. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a essas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, ó Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus, diz o Senhor.
Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas nem bodes para holocaustos. Não me honrou com sacrifícios, embora eu não o tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifícios. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembraremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar inocência. Desde o início, seu primeiro antepassado pecou e seus líderes se rebelaram contra mim. Por isso, humilhei seus sacerdotes, decretei destruição total para Jacó, vergonha para Israel. Isaías 44. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor. Outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus. Quem é semelhante a mim, que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus, um ídolo que em nada pode ajudá-lo? Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que o não forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza. Fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cincel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste e carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele.
queima parte da árvore para assar carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz! Já não sinto frio. Então pega o que resta e faz um deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la e, no entanto, não é capaz de se perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, o formei e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra, e rompam em cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim provo que são insensatos. Mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles, digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado. E às cidades de Judá eu digo: vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas.